Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os prazos no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 219. Como de costume, nós já partimos para a leitura do artigo, que, no caso, estabelece que, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Nesse momento, nós só faremos a leitura do caput, posteriormente nós avançamos para o parágrafo único. Então, o que nós temos aqui? De início, essa primeira expressão, na contagem de prazo em dias. Isso já nos mostra o quê? Isso já nos mostra que esse artigo 219 só traz aqui uma regra válida para prazos contados em dias. Vamos destacar isso aqui, em dias. E nós sabemos que nem todos os prazos são contados em dias. Por exemplo, podem existir prazos contados em minutos. Trouxe aqui um exemplo para vocês, o artigo 364 do Código de Processo Civil, que trata ali do contexto da audiência, em que as partes podem fazer suas alegações finais orais, o Ministério Público pode apresentar seu parecer oral, e o prazo é de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 minutos. Nesse caso aqui de prazos em minutos, não vai poder ser suprimido qualquer segundo da parte, é direito da parte ter os minutos integrais. Por outro lado, nós temos também prazos fixados o quê? Em horas. Sim, na aula passada, inclusive, eu dei um exemplo para vocês e trouxe ele de novo aqui. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. E como eu expliquei na aula passada para vocês, os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto, olha só. Então, nos prazos em horas, a gente também não aplica essa regra do 219. Por outro lado, agora sim, o objeto do nosso estudo, existem prazos em dias. Exemplo, artigo 1010, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que diz que o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, veja só, um prazo em dia. Se o prazo é fixado em dias, nós temos aqui que nós teremos dias úteis, não são dias corridos, são dias úteis, tá bom? Além disso, também existem prazos em meses ou em anos, coloquei meses e anos aqui no mesmo tópico, para nós aproveitarmos o mesmo exemplo, tá? Esse artigo 313, parágrafo 4º do Código de Processo Civil diz que o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder o quê? Um ano, na hipótese do inciso 6º, lá daquele artigo 313, e 6 meses, naquela prevista no inciso 2º. Então, sem avançarmos para estudar o artigo 313, obviamente, não é o nosso objeto de estudo hoje, mas eu digo para vocês que existe no próprio código mesmo, prazo contado em ano e em meses. Então, os prazos contados em anos e em meses, eles são contados o quê? De forma corrida, de maneira contínua, não só em dias úteis. Então, nós temos que essa regra de dias úteis, ela é exclusivamente para prazos contados em dias, tá certo? Prazos contados em dias. Feita, então, essa delimitação, vamos avançar. Esse artigo 219, ele continua dizendo que, na contagem de prazos em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, então, essa questão nos traz o quê? Que nós estamos aqui no 219 tratando de prazos legais ou prazos judiciais, porque é o que foi dito aqui, estabelecido por lei ou pelo juiz. Mas nós vimos na aula passada que também existem o quê? Existem também prazos convencionais, que são prazos estabelecidos por convenção das partes. Então, e quanto aos prazos convencionais? Aqui não foi mencionado a respeito deles. Como é que funciona? Nos prazos convencionais, vige a autonomia da vontade, de modo que é permitido às partes escolher como serão contados os prazos que foram por elas criados. Então, pessoal, nos prazos convencionais, por exemplo, um negócio jurídico processual que criou ali um prazo específico para as partes, nesse caso aí,
as partes podem escolher como que vai ser contado esse prazo, se será de maneira corrida ou em dias úteis. Agora, se porventura essa convenção for omissa nesse ponto, ou seja, previu o prazo, mas não falou como que vai ser contado, aí os prazos nela previstos serão contados em dias úteis por aplicação analógica do artigo 219, caput, do Código de Processo Civil. Então, veja, o artigo 219, caput, ele é bem expresso ao falar só de lei e juiz, mas analogicamente, nós podemos aplicá-lo às convenções também, quando a convenção não dispuser de outra forma. Agora, nós vamos aqui ler o parágrafo único do artigo 219, que diz que o disposto neste artigo aplica-se somente ao quê? Aos prazos processuais, olha só aos prazos processuais. Então, pessoal, nós percebemos que essa contagem de prazo em dias úteis, olha só, em dias úteis, ou seja, não de maneira corrida, mas em dias úteis, é exclusiva para prazos processuais. Isso aqui é muito relevante, tá? Muito relevante mesmo. É necessário fazer a distinção entre um prazo processual, que é um prazo relacionado ao processo, isto é, à prática de atos processuais, e um prazo material, isto é, um prazo relacionado ao direito material. Essa regra de contagem apenas dos dias úteis, ela vale exclusivamente para os prazos processuais, ela não vale para os prazos materiais. Então, pessoal, nos prazos materiais, a contagem é em dias corridos. Trouxe aqui exemplo para vocês. Prazos decadenciais e prazos prescricionais são o que? São prazos materiais. E por serem prazos materiais, eles são contados em dias corridos, não em dias úteis. O exemplo é a Lei do Mandado de Segurança, que estabelece no seu artigo 23 que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Então, veja que aqui eu tive um prazo fixado em dias, sim, em dias, prazo fixado em dias, mas que por ser um prazo de direito material, ele será contado em dias corridos e não em dias úteis. Agora, tem um detalhe importante, tá? O Código de Processo Civil, ele nos traz uma regra geral. E tem um princípio em direito que nos ensina que a regra especial sempre prevalece sobre a regra geral. Então, se porventura alguma lei específica prever que um determinado prazo nela previsto, ou até mesmo que todos os prazos nela previstos serão ali contados de forma contínua, o que acontece? Aí, para aquele caso específico daquela lei, vale essa regra específica de contagem de forma contínua, certo? Então, eu vou repetir para ficar claro. Se porventura eu tenho uma lei específica dizendo que, olha, nos casos aqui regidos pela minha lei, a contagem vai ser em dias corridos. Aí, então, naqueles casos lá, no caso de incidência daquela lei, os prazos serão contados de maneira contínua, tá certo? Isso vale tanto quando aquela lei lá prevê que isso é estabelecido para todos os prazos processuais regidos pela lei, quanto, inclusive, nos casos em que aquela lei lá estabelece que, olha, só esse prazo aqui em específico vai ser em dias corridos. Também vale para essa situação, tá bom? Então, regra especial prevalece sobre regra geral. Trouxe exemplos aqui para vocês. A lei do processo eletrônico, ela tem um caso aqui em contagem de dias corridos. É o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 11.419 de 2006, que diz que a consulta referida nos parágrafos 1º e 2º daquele artigo deve ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Pessoal, lá nesse artigo 5º, ele está tratando do seguinte: nas intimações feitas
pelo sistema eletrônico, então intimações feitas pelo próprio sistema, a parte vai lá, se cadastra e recebe as intimações direto no sistema, independentemente de diário oficial, tá? Como é que funciona? A intimação é enviada para a pessoa através do sistema e a pessoa tem 10 dias corridos para receber a intimação. Veja só, o prazo dela durante esses 10 dias corridos, o prazo para ela se manifestar, ainda não se iniciou. Só vai se iniciar a partir do momento em que ela recebe a intimação, é um ato dela de receber a intimação, ou se ela ficar omissa e não receber essa intimação dentro do sistema, depois de 10 dias corridos, há um recebimento tácito ali daquela intimação. Esse prazo de 10 dias corridos aqui é um prazo de graça que é dado para a pessoa a fim de que ela tenha um tempo para acessar a intimação. Se ela acessar antes dos 10 dias corridos, legal, a partir daí começa a contar o seu prazo para a prática do ato. Se porventura ela demorar, não receber, aí vai ser contado o prazo, são 10 dias. Deu 10 dias corridos, aí, se ela não tiver feito nada, o próprio sistema faz um recebimento automático para ela. E aí, a partir daí, que o prazo para a prática do ato processual é contado, tá? Então, vamos inventar aqui uma situação. Imagina que ela tinha o prazo de 15 dias para a prática de um ato processual, certo? E aí, o cartório foi lá e mandou a intimação para essa parte. Veja que, mandou a intimação para a parte, essa parte tem 10 dias corridos para poder receber essa intimação. Se não receber dentro desses 10 dias corridos, o que acontece? Aí vem o recebimento automático, certo? A partir do momento em que ela recebeu voluntariamente ou que decorreram os 10 dias corridos, que é o período de graça, aí começam a se contar os 15 dias. Esses 15 dias são úteis, porque esses 15 dias aqui são regidos pelo Código de Processo Civil. Só os 10 dias iniciais que eram corridos, porque eles seguiam a regra específica da Lei 11.419, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vou apagar isso aqui para poder não atrapalhar nesse item B. Vamos lá, o que nós temos aqui no item B? Um outro exemplo de contagem de prazos de maneira corrida e não em dias úteis. A Lei de Falência e Recuperação, ela trata no seu artigo 189, parágrafo 1º, inciso 1º, que, para os fins do disposto nesta lei, todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos. Olha só, falou de falência e recuperação, você está tratando ali de prazos em dias corridos, não em dias úteis, porque a regra especial prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil. E não é só. Temos, por exemplo, aqui também o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 152, parágrafo 2º, que estabelece que os prazos estabelecidos nesta lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. Olha que interessante, então. Os prazos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicáveis aos procedimentos lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, são contados em dias corridos, tá certo? Então, vocês viram que na aula de hoje nós tivemos muito conteúdo, né? Nós vimos uma regra geral do Código de Processo Civil, vimos quando ela se aplica, tratamos da questão dos prazos convencionais também, vimos a distinção entre prazos processuais e materiais e agora ainda vimos exceções. Pessoal, se vocês estão gostando do curso, estão aprendendo, estão vendo que aqui de fato tem conteúdo para que vocês possam aprender e não tem enrolação, por favor, curtam os vídeos, inscrevam-se, compartilhem e nos ajudem a crescer, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.